A história que você vai ouvir agora parece mentira. Parece ficção mal escrita, daquelas que você assiste e pensa: isso é exagerado demais, ninguém seria tão descarado assim. Mas não é ficção, é real. E aconteceu há poucos meses. Os jornalistas do UOL que investigaram o caso resumiram em 3 palavras: puro suco de Brasil. Imagine a cena. Agosto de 2024, um almoço elegante em São Paulo. Na mesa, empresários, políticos importantes, gente poderosa. Entre eles, Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, terceiro homem mais poderoso do Brasil, e Roberto Augusto Leme da Silva, um empresário que todos chamam de Beto Louco. Eles estão ali para comemorar o aniversário de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil. Champanhe, boa comida, conversa entre influentes. Normal, certo? Errado. Muito errado. Durante o almoço, Alcolumbre comenta algo que parecia trivial. Ele e outros senadores estavam com dificuldade de conseguir Mounjaro. Você já ouviu falar desse medicamento? Ele virou febre entre pessoas que querem emagrecer. O problema é que em agosto de 2024, o Mounjaro ainda não era liberado pela Anvisa no Brasil. Só seria autorizado em junho de 2025. Quem quisesse usar, precisava recorrer ao mercado paralelo. E não era barato. Cada caneta custava R$15 mil e durava apenas um mês. Beto Louco ouviu o comentário e imediatamente se ofereceu para ajudar. Ele disse que conhecia uma mulher chamada Franciele, que viajava com frequência para Dubai, nos Emirados Árabes, e poderia trazer as canetas de lá. Prometeu ao presidente do Senado que conseguiria resolver tudo rapidamente. E resolveu mesmo. Agora vem a parte que o jornalista Fábio Serapião, do UOL, revelou com exclusividade, tendo acesso às mensagens que comprovam tudo. No dia 6 de agosto, Beto Louco mandou mensagem para um motorista particular de Brasília. A mensagem dizia que ele precisaria buscar um medicamento, que chegaria na capital em um voo comercial, trazido por uma pessoa de confiança. O motorista respondeu às 5h21 da tarde. É para o Davi? Sim, era para o Davi. Para Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Mais tarde, naquele mesmo dia, às 10h41 da noite, o motorista encaminhou para Beto Louco um áudio de Janduí Nunes Bezerra Filho. Janduí era o motorista pessoal de Alcolumbre na época. Hoje ele é auxiliar parlamentar sênior no gabinete do senador, com salário bruto de R$14.500. No áudio, Janduí confirma, fala para ele que tá entregue, tá tudo ok. O senador já tá até sabendo, já falei com ele aqui. Dei um jeito de falar com ele aqui que recebi, já tá entregue. Missão cumprida, medicamento proibido no Brasil, vindo de Dubai através de esquema paralelo, entregue no gabinete do presidente do Senado. Tudo documentado em mensagens, tudo comprovado. Você deve estar pensando, mas por que isso é tão grave? É só um remédio, não é? Não, não é só um remédio. É muito mais do que isso. Porque Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, aquele homem gentil que se ofereceu para ajudar o presidente do Senado, não é um empresário comum. Beto Louco é foragido da justiça. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal em uma das maiores operações contra o crime organizado da história do Brasil. O nome da operação? Carbono Oculto. E o que ela revelou vai fazer você entender por que essa história do Mounjaro é tão explosiva. A Operação Carbono Oculto foi deflagrada em 28 de agosto de 2025. Mobilizou 1.400 agentes públicos, Receita Federal, Ministério Público Estadual e Federal, Polícia Federal, Polícias Civis, Agência Nacional do Petróleo. A maior força-tarefa já montada no país. O alvo? Um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis comandado pelo primeiro comando da capital, o PCC, e outras organizações criminosas. Beto Louco é apontado como um dos operadores centrais desse esquema. Junto com Mohamed Hussein Mourad, conhecido como Primo, ele teria comandado uma engrenagem criminosa que atravessava toda a cadeia produtiva de combustíveis, das usinas às bombas dos postos de gasolina. Os números são de deixar qualquer um sem fôlego.
Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. 52 bilhões. O valor sonegado em impostos, 7,6 bilhões de reais. Dinheiro que deveria ir para hospitais, escolas, segurança pública, infraestrutura. Mas foi desviado. 140 desses postos eram fantasmas. Não registraram nenhuma operação real no período, mas mesmo assim receberam mais de 2 bilhões de reais em notas fiscais. Aquisições simuladas para encobrir repasses ilícitos. E tem mais. O esquema controlava pelo menos 40 fundos de investimento, com patrimônio de 30 bilhões de reais. Uma fintech específica atuava como banco paralelo da organização, movimentando sozinha 46 bilhões de reais não rastreáveis. O grupo comprou usinas de álcool, distribuidoras de combustível, 1.600 caminhões para transporte. Comprou fazendas em São Paulo avaliadas em 31 milhões de reais. Uma casa em Trancoso, na Bahia, por 13 milhões. A estrutura era tão sofisticada que infiltrava o mercado financeiro formal. Vários fundos operavam na Avenida Faria Lima, em São Paulo, coração do mercado de capitais brasileiro. E você que abasteceu seu carro nesses últimos anos pagando 6, 7 reais por litro de gasolina, você pode ter sido vítima desse esquema. As investigações identificaram fraudes em centenas de postos. Consumidores pagavam por volumes que não recebiam. As bombas marcavam um valor, mas você recebia menos. Ou então, o combustível vinha adulterado, fora das especificações técnicas. Adulterado com metanol, com nafta. Produtos que prejudicavam os motores dos veículos. Proprietários de postos que venderam seus estabelecimentos para o grupo não receberam os valores combinados. Quando tentavam cobrar, eram ameaçados de morte. Esse é o universo de Roberto Augusto Leme da Silva. Esse é o homem que, em agosto de 2024, sentou-se à mesa com o presidente do Senado Federal e se ofereceu para conseguir medicamento de luxo do mercado paralelo. Agora você começa a entender o tamanho do problema, não é? Não é sobre Monjaro. É sobre proximidade. É sobre intimidade. É sobre promiscuidade entre poder político e crime organizado. Beto Louco não precisou se esconder. Não usou intermediários sofisticados. Ele simplesmente pegou o telefone, organizou a operação e entregou o medicamento no gabinete do Senado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E talvez fosse normal para eles. Essa é a parte mais aterradora dessa história. A naturalidade, a desenvoltura, o conforto com que tudo foi feito. As mensagens não mostram preocupação, não mostram medo de serem descobertos, mostram rotina, cortesia entre conhecidos, um favor entre pessoas que têm acesso umas às outras. Quando Fábio Serapião revelou essa história no UOL, a reação foi imediata. Assessoria de Alcolumbre. Silêncio total. Procurada para comentar, não respondeu. Defesa de Beto Louco disse desconhecer os fatos e negou qualquer relação dele com o PCC, afirmando que não existe nenhuma evidência probatória dessa ligação. Janduí Nunes Bezerra. Filho confirmou que a voz no áudio é dele mesmo. Disse que conhece o motorista contratado por Beto Louco e que se lembra da entrega do medicamento. Mas a história não para aí, porque enquanto Beto Louco estava entregando Monjaro para o presidente do Senado, a Polícia Federal já o investigava. A Operação Carbono Oculto estava em andamento. Semanas depois daquele almoço de agosto, em 28 de agosto de 2025, a mega operação seria deflagrada e Beto Louco se tornaria foragido. Você já parou para pensar no nível de acesso que isso representa? Um homem investigado por comandar esquema bilionário do PCC tem intimidade suficiente com o presidente do Senado para entregar medicamento ilegal no gabinete dele. Pense bem nisso. Enquanto 1.400 agentes federais mobilizavam a maior operação da história contra o crime organizado, o alvo principal tinha linha direta com uma das 3 pessoas mais poderosas do Brasil. Isso não é sobre esquerda ou direita. Não é sobre partido A ou partido B. É sobre algo muito mais profundo e muito mais preocupante: a infiltração do crime organizado nas estruturas de poder.
É sobre como essas conexões são estabelecidas, mantidas e naturalizadas. É sobre o fato de que, em agosto de 2024, num almoço de